Você acorda, olha no espelho e sente a barriga estufada. Coloca uma roupa que servia pela manhã e no fim do dia, parece que ganhou alguns quilos. Ou então, sente aquele desconforto, aquela sensação de peso que não passa, como se tivesse uma pedra dentro da barriga. Se você tem mais de 50 anos e convive com inchaço quase todo dia, saiba, isso não é normal. Não é frescura, e não é coisa da idade que você precisa aceitar calada, como se fosse um fardo inevitável. Muita gente chega nessa fase da vida achando que desconforto digestivo é parte do pacote, que é normal sentir o estômago estufado depois das refeições ou ter aquela sensação de que a roupa apertou do nada. Mas não é. O corpo está tentando te avisar algo, e ignorar esse sinal pode piorar outros problemas como cansaço, dor de cabeça, mau humor e até dificuldade para dormir. Neste vídeo, vou revelar as 3 causas mais comuns de inchaço após os 50 e, mais importante, o que você pode fazer hoje mesmo para começar a desinchar e se sentir mais leve. Vou dar soluções práticas, testadas e baseadas no que a ciência diz sobre digestão nessa faixa etária. Então preste atenção porque a primeira causa talvez seja a que você nunca imaginou. Vamos começar pela primeira causa, e talvez a mais negligenciada por médicos e pela própria pessoa. É a diminuição da produção de enzimas digestivas. Com o passar dos anos, nosso estômago, pâncreas e intestino produzem menos enzimas para quebrar os alimentos. A natureza é sábia, mas também implacável. Depois dos 40, a produção começa a cair. Aos 50, já sentimos os efeitos. O que acontece? A comida chega ao estômago, mas não é digerida como deveria. Em vez de ser transformada em nutrientes, ela acaba fermentando no intestino. E fermentação, dentro do corpo, é sinônimo de gases. Muito gás. Isso gera aquela distensão abdominal que aparece principalmente depois das refeições. Principalmente se você comeu algo mais pesado, como carne, feijão ou até mesmo alimentos saudáveis, mas que seu corpo já não dá conta de processar. O que fazer? Uma solução simples e natural é incluir no prato alimentos que ajudam na digestão antes mesmo de você começar a comer. Mastigar bem, por exemplo, é meio caminho andado. Parece óbvio, mas pouca gente mastiga como deveria. O estômago não tem dentes. Se você engole a comida praticamente inteira, o estômago vai sofrer para tentar dissolver aquilo. Outro truque poderoso: consumir pequenas quantidades de alimentos amargos ou fermentados antes das refeições. Pode ser um punhadinho de folhas de rúcula, chicória, ou até uma colher de chá de vinagre de maçã orgânico diluído em meio copo de água, tomado 15 minutos antes de comer. Isso sinaliza ao estômago que é hora de produzir enzimas e ácido clorídrico, preparando o terreno para uma digestão eficiente. Outra dica prática é apostar em frutas como abacaxi e mamão depois do almoço ou como sobremesa. Eles são ricos em bromelina e papaína, enzimas naturais que ajudam na digestão de proteínas. É simples, barato e eficaz, e você pode começar hoje mesmo a testar. A segunda causa é a constipação intestinal silenciosa. E aqui muita gente se engana. Você pode ir ao banheiro todos os dias e ainda assim estar com o intestino lento e acumulado. Como assim? Isso acontece quando as fezes não são eliminadas por completo, ou quando ficam tempo demais no cólon, muito além do saudável. Elas vão se acumulando, ressecando, fermentando e produzindo toxinas que são reabsorvidas pelo corpo. Esse quadro piora muito com a baixa ingestão de água e fibras, algo extremamente comum depois dos 50. A pessoa bebe pouca água ao longo do dia, come alimentos processados, refinados, pobres em fibras, e o intestino vai pagando a conta. O inchaço nesse caso não é pontual. Não aparece só depois da refeição. É constante. A barriga fica estufada o dia inteiro e vem acompanhado de sensação de peso, cansaço e até mau hálito. A solução não é sair tomando laxantes, que irritam a mucosa intestinal e viciam, fazendo com que o intestino pare de funcionar sozinho. O caminho correto é aumentar a ingestão de fibras solúveis e insolúveis na medida certa. Aveia, linhaça, chia, frutas com casca, vegetais folhosos escuros são ótimos, mas tem um segredo que quase ninguém conta: a água precisa acompanhar.
Sem água, a fibra vira uma massa de cimento dentro do intestino, piorando a constipação. A dica prática é começar o dia com um copo de água morna com limão em jejum. Isso hidrata o organismo e estimula os movimentos intestinais. Depois, no café da manhã, adicione uma colher de sementes de chia previamente hidratadas por alguns minutos. Elas formam um gel que lubrifica o intestino e ajuda a eliminar as fezes sem agredir. Outra dica: incluir fontes de magnésio na alimentação, como sementes de abóbora, amêndoas e banana. O magnésio relaxa a musculatura intestinal e ajuda no trânsito. Pequenas mudanças que fazem uma diferença enorme. A terceira causa, e talvez a mais frustrante, é a intolerância alimentar que se desenvolve com a idade. Muitas pessoas passam a vida inteira comendo certos alimentos sem problema algum. De repente, ao chegar aos 50, começam a notar que alguns deles incham, dão azia, desconforto ou aquela sensação de estômago empedrado. O mais comum é a intolerância à lactose e ao glúten, mas também pode ser a ovos, alguns grãos como soja ou até vegetais crucíferos como brócolis, couve-flor e repolho. Por que isso acontece? O intestino vai perdendo a capacidade de produzir lactase, a enzima que quebra o açúcar do leite. Ao mesmo tempo, a parede intestinal pode ficar mais permeável ou sensível ao glúten, mesmo sem a pessoa ser celíaca. O resultado é que esses alimentos passam a fermentar dentro do intestino, causando gases, inchaço e desconforto. O que fazer? Não precisa sair cortando tudo de uma vez, até porque isso pode gerar ansiedade e restrição desnecessária. O melhor caminho é fazer um teste simples, chamado de dieta de exclusão e reintrodução. Anote durante uma semana tudo o que você come e os momentos em que o inchaço aparece. Depois, escolha um suspeito, como o leite e derivados, e retire completamente por 7 a 10 dias. Observe atentamente se o inchaço diminui ou desaparece. Depois desse período, reintroduza o alimento numa refeição e veja a reação do seu corpo nas horas seguintes. Se o inchaço voltar, você confirmou a intolerância. Se não, pode seguir consumindo. No caso do leite, se confirmar a intolerância, existem versões sem lactose ou alternativas vegetais como leite de amêndoas, aveia ou arroz que podem ser testadas. Outra dica importante: cozinhar bem vegetais crucíferos, evitando comê-los crus, e usar temperos como cominho, gengibre e cúrcuma no preparo. Esses temperos reduzem a fermentação e ajudam a digestão, tornando esses alimentos mais toleráveis. Agora você já sabe. Inchaço depois dos 50 tem causas muito claras e soluções práticas. Não é preciso sofrer calada, achando que é normal viver com a barriga estufada. Comece hoje mesmo prestando atenção na mastigação, na água que você bebe ao longo do dia e nos alimentos que podem estar te sabotando sem você perceber. Pequenos ajustes na rotina podem devolver a leveza que você merece. Se você quer se aprofundar nesse tema e entender como o intestino se conecta diretamente com o cérebro, influenciando seu humor, sua disposição e até sua memória, não perca o próximo vídeo. Vou explicar como a névoa cerebral, aquela sensação de cabeça pesada e esquecimento, pode estar ligada a tudo isso que falamos hoje. É uma conexão fascinante que pouca gente conhece. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos e deixe aqui nos comentários qual dessas causas você suspeita que é a sua. Vou adorar saber sua experiência e responder o máximo que puder. Um abraço e até o próximo vídeo.